Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Marcela de Souza Rocha, sou recém-formada em Psicologia pela Faculdade Católica Salesiana de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e vim apresentar o trabalho intitulado Produzindo Subjetividades, Ideologia do Branqueamento e o Mito da Democracia Racial no Brasil. Na seção temática Relações Raciais no Brasil, Subjetivação e Psicologia. Bom, os conceitos existentes sobre pessoas pretas no Brasil são os resultados das relações de poder estabelecidas socio-historicamente. Logo, quando falamos em subjetividade, não se trata de algo que é individual e privado de cada sujeito. As subjetividades são fabricadas no campo social e o capitalismo se apropria dessa produção alienante para perpetuar sua característica primordial, a exploração. O estudo tem por objetivo apontar a ideologia do branqueamento e o mito da democracia racial como produtores de subjetividade da população brasileira, contribuindo para a manutenção de um racismo perverso, de uma alienação e negação de algumas pessoas pretas quanto à sua negritude, resultando na ausência de identificação aos movimentos de resistência. O problema que o discurso da democracia racial convoca é a naturalização das desigualdades e opressões. O capitalismo usa desse discurso para culpabilizar o indivíduo por suas vitórias e derrotas. O referencial teórico do estudo é através dos conceitos de subjetividades elaborados por Deleuze, Guattari e Ronick, além de trazer os conhecimentos de Fanon e Neuza Santos Souza para explanar as consequências da colonização nas nossas formas de ser e estar no mundo. A metodologia é uma pesquisa qualitativa com coleta de dados nas bases Cielo, PEPSIC, BVS-PC e Psicodoc. Resultados e análise. Bom, a ideologia do branqueamento apareceu como solução ao problema da elite branca, que era a grande quantidade de pessoas negras versus a pouca quantidade de pessoas brancas, além, claro, de querer construir uma identidade, entre aspas, positiva para o Brasil, porque naquela época existia a ideia de que toda a inferioridade e periculosidade ali estava em cima da população preta, sendo então usada a ideologia do branqueamento como ferramenta de dominação. Com a entrada massiva de imigrantes europeus, pessoas brancas ocuparam grande parte dos postos de trabalho e o corpo negro continuou com as marcas de inferior intelectualmente e esteticamente. Logo, a miscigenação toma significado de passing social, onde para ascender socialmente, pessoas pretas começaram a embranquecer seus descendentes. Francis Fanon fala de uma epidermização do racismo, onde o sujeito negro busca falar e agir como colonizador branco. Anos depois, através de uma ótica psicanalítica, Neuza Santos Souza denomina como ideal do ego branco o desejo da pessoa negra se tornar branca, rejeitando assim seus fenótipos. Em seu livro Torna-se Negro, a autora apresenta relatos como: você precisa casar com um branco para purificar o seu útero. Ou até mesmo, eu era um negro diferente, sabia segurar o garfo e faca. Não era um macaco. Esses pequenos relatos, fragmentos retirados do livro Torna-se Negro, representam as marcas cruéis da ideologia do branqueamento. Durante os anos 30, no auge dessa ideologia, os negros de pele retinta começaram a acreditar que seus descendentes poderiam ascender na sociedade se seus fenótipos desaparecessem com a mestiçagem. Os relacionamentos interraciais, então, não eram escolhas afetivo-amorosas e sim políticas, uma vez que através dele era possível aniquilar com as características de seus ancestrais africanos, tão duramente apontados como selvagem, inferior e não humano. Ora, por que afirmo que a ideologia do branqueamento aparece como ferramenta de dominação? Porque, junto com outras descontinuidades históricas, suporte ideológico, científico, religioso e midiático, negros de pele clara enganosamente começaram a não se considerar pretos e a assumir uma falsa superioridade sobre negros de pele retinta. E nesse movimento, somos 56% da população brasileira, dividida entre pretos e pardos, com dificuldade de adesão aos movimentos de resistência. Pois se há possibilidade de escolha, e é dessa maneira que o censo, através de cor do IBGE, é realizado através de uma autodeclaração, como você auto se reconhece, então se há uma possibilidade de escolha, eu escolho qualquer coisa, menos ser preto. Entretanto,
os opressores brancos continuam a dominar e reter grande parte das riquezas no Brasil. E para que as coisas continuem dessa maneira, a divisão comunitária do povo preto se torna essencial. Munanga, lá em 1999, já alertou sobre essa armadilha da mestiçagem. Esses atravessamentos históricos caóticos dão suporte ao discurso da democracia racial, que sustenta a falácia da meritocracia, colaborando para a manutenção do capitalismo e sua característica perversa de exploração. Assim, se torna válido o lugar ocupado por negros e brancos em nossa sociedade e automaticamente a não mobilização rumo à superação dos problemas raciais que geram desigualdades. Dito isto, os nossos modos de ser e pensar no mundo não são privados, frutos de uma opinião individual de cada um. Na realidade, são resultados dessas relações de poder e atravessamentos históricos que perpassaram nossos ancestrais e continuam a nos atravessar até hoje. Como disse Guattari Ronick em 1996, a subjetividade não é passível de totalização ou centralização no indivíduo. Uma coisa é a individuação do corpo, outra é a multiplicidade dos agenciamentos da subjetivação. A subjetividade é essencialmente fabricada e modelada no registro social. Como consideração final, concluiu-se que os processos de subjetivação se fabricam no campo social, por linhas que atravessam o sujeito em cada instituição a qual habitou, longa ou brevemente, desde seu nascimento. As subjetividades, então, são frutos das relações de poder e dos caóticos atravessamentos históricos muito bem alicerçados em discursos racistas, colonizadores, eurocentrados e eugenistas. A ideologia do branqueamento e o mito da democracia racial podem ser considerados como ferramentas perversas de dominação que fabricam subjetividades alienantes até os dias atuais. Nesse caminho se torna imprescindível quebrarmos com essa historicidade única para produzirmos novos discursos e explanarmos outras histórias que digam sobre a humanidade, grandiosidade e potências das comunidades negras. A psicologia, por sua vez, na sua atuação clínica, ao querer trabalhar o sujeito como único, pode se perder em classificações patológicas e não se atentar aos agenciamentos coletivos produzidos em sociedade que resultam em adoecimentos. Obrigada.